E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos começar essa nossa playlist aqui de SQL Alchemy, mas a gente tem que entrar numa certa discussão inicial primeiro. Nessa aula a gente não vai mexer com código exatamente, mas é necessário que a gente fale sobre alguns elementos que a gente vai ter aqui que vão acompanhar a gente durante essa nossa playlist, né? Vamos falar o que é o SQL Alchemy por si só, né? O que é essa tal de ORM que o povo fica tanto falando por aí, e principalmente, assim, quais os contextos, os benefícios e por que, né, a gente conseguiu utilizar uma ORM. Então, vamos lá, olha, eu estou aqui na documentação oficial do SQL Alchemy e a gente já tem aqui, olha, na nossa primeira frase aqui que está aparecendo, eu vou tentar traduzir isso aqui de um português bem chulezão mesmo. O SQL Alchemy ele é um toolkit, né, uma espécie de caixa de ferramentas em Python de SQL, e também é um ORM, Object Relational Mapper, um mapeador de objetos relacionais, né, que dá um certo poder para as nossas aplicações de desenvolvimento e uma flexibilidade com SQL. Tá, como assim? O que isso daqui quer dizer exatamente? Vamos lá, vamos entrar para o conceito de ORM. E aqui o Wikipedia ele fala de uma forma bem simples, né, bem tranquila. Então, quando a gente for falar de uma ORM, que é exatamente aquilo que o SQL Alchemy traz para a gente, né, é uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação orientada a objetos utilizando banco de dados relacionais. Como assim? As tabelas de um banco de dados são representadas através de classes. Mano, guarda isso aqui. Literalmente guarda isso aqui. As tabelas do banco de dados são representadas através de classes. E os registros de cada tabela são representados como instâncias da classe correspondente. É literalmente isso aqui, né? Eu tenho aqui, olha, o blog de um outro cara que chama Renan. Salve para esse cara que não sei quem é, mas tamo junto. E ele traz, né, um diagrama bem interessante aqui, olha só. Quando a gente vai utilizar uma ORM, o que ela faz? Ela pega todos os elementos que estão ali em bancos de dados e transforma isso para a ideia de orientação a objetos, que vai ficar um pouco mais fácil para a gente mexer. Então, a ideia aqui em banco de dados de tabelas vão ser classes. As nossas colunas vão ser os atributos e os nossos registros do banco de dados vão ser objetos. E dessa forma, se a gente mexer com a orientação a objetos dessa forma aqui, a gente vai conseguir ter todo um trabalho minimizado e mais facilitado em relação à programação, em relação à lógica, utilizando orientação a objetos. O que a ORM nos dá é exatamente essa facilidade. E não é só para Python que a gente tem isso, né? Ele, por exemplo, dá a ideia, né, um exemplo aqui, o Renan, né, de como que a gente usa, por exemplo, o Hibernate, que é uma ORM própria para Java. Então todas as linguagens, JavaScript, até mesmo PHP, têm essa ideia de ORMs, né? E assim, os conceitos eles acabam sendo gerais. Quando a gente volta para o SQL Alchemy, através dessa ideia de ORM, dessas classes que essa biblioteca aqui dá para a gente, ela dá todo um mecanismo para a gente conseguir mexer com uma facilidade maior a ideia do SQL. Você vê que a gente vai conseguir substituir alguns comandos de SQL justamente pelo manuseio de classes. Isso daqui é que é a ideia da ORM, né? Então, assim, ficando claro o que é essa ideia do SQL Alchemy, eu quero mostrar aqui também, né, qual que é a ideia de algumas conexões que a gente pode ter com o banco de dados a partir de alguns modelos que a gente conhece. Por exemplo, né, isso aqui é uma nomenclatura totalmente minha para tentar explicar um certo conceito, mas a gente pode fazer com que o nosso código, a partir de uma lógica de programação, né, ele se conecte com o nosso banco de dados por uma interação direta. Como assim? A gente literalmente faz uma conexão literal, a gente instancia uma conexão aqui, né, em código por si só, e a partir dessa instância de conexão, a gente consegue chegar e executar um código em SQL. Nota que esse create table aqui, por exemplo, olha, isso aqui é um comando SQL. Esse código aqui em Python ele está mexendo com SQLite 3
E a ideia é que a própria lógica de programação ela interage diretamente com o banco de dados. A gente não tem uma espécie de intermediário aqui. Você pode até pensar, por exemplo, o SQL Alchemy 3 por si só está fazendo esse nosso intermédio, né? Sim, mas a ideia do manuseio com as conexões acaba sendo feito diretamente na nossa lógica. Quando a gente vai para a ideia da interação gerenciada por uma ORM, né? Por exemplo, qual ORM que nós vamos usar? O SQL Alchemy. A gente tem que a nossa lógica de programação ela bate diretamente na nossa ORM e quem vai fazer, né, essa gerência de conexões vai ser a própria ORM. A gente vai nos livrar desse tipo de trabalho. E aí é claro que a ORM ela vai ter um certo conceito que vai ser o Connection Pool. A gente vai falar sobre isso aqui na nossa próxima aula. E tendo todo esse esquema aqui, a gente consegue ver quais que são alguns benefícios da gente estar utilizando uma ORM. A gente vai ter classes para mexer com o SQL, né? Então a ideia toda dos comandos em SQL vão ser trocados por comandos em classes, embora eu tenha que fazer uma ressalva que na nossa próxima aula a gente vai fazer, a partir de umas conexões, o SQL puro sim. A gente vai começar fazendo o SQL puro e aí a gente vai passar para a ideia de classes. Mas a gente vai ter também uma espécie de sintaxe padrão. O que isso aqui quer dizer? Olha, já que a gente está mexendo com classes ao invés de mexer com SQL puro, toda a nossa sintaxe que a gente mexer com essas classes, elas vão ser padrões e não vai alterar caso a gente troque o nosso banco de dados. Se a gente estiver utilizando, por exemplo, o MySQL e utilizar o ORM para fazer esse gerenciamento, se a gente trocar, por exemplo, para um Postgres, para um Oracle, para um SQLite, a sintaxe vai se manter padrão, porque a gente não está utilizando o SQL, a gente vai utilizar conceito de classes. E, assim, fora da ideia do código em si, né, a gente vai ter novamente que, com relação ao nosso banco de dados, a ORM vai gerenciar as nossas conexões e vai gerenciar aquilo que a gente vai chamar de Connection Pool, que vai ser o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, essa daqui que é a diferença, né, do porquê que é interessante, em alguns casos, a gente trabalhar com uma ORM. É claro que para projetos que não são tão robustos, né, que não vão precisar de uma gerência de conexão, que vão ser projetos de script rápidos, não tem nenhum problema, não é nenhum demérito fazer uma interação direta de código com o banco de dados. Não tem nenhum problema fazer isso aqui. Mas, assim, para projetos um pouco mais maduros, um pouco mais interessantes, né, é sim um ganho bacana a gente mexer com ORM. Então, gente, eu queria deixar esse tipo de conceito aqui, né, um pouco mais explícito para a gente começar a trabalhar na nossa próxima aula. Era isso que eu queria passar, né? A gente não vai mexer com código. Já vou falar que aqui está o nosso GitHub do Programador Lhama e a gente vai partir exatamente daqui para a nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.